Boa noite, bem-vindo ao Noite Informativa desta quarta-feira. Uma edição que lá mais adiante vamos refletir sobre as declarações de Alberto Chipande sobre a alegada sabotagem norte-americana aos projetos de gás na província de Cabo Delgado. Uma reflexão a não perder lá mais adiante. Começamos por falar sobre a crise financeira no desporto. A pergunta que colocamos na perspectiva de buscar soluções é o que um país faz quando as contas não batem no desporto. Razões são mais do que suficientes, as existentes, para mostrar que o desporto moçambicano está em crise. Para isso, invocamos alguns episódios de desistência de participar ou de organizar provas pelo país, mas também invocamos alguns episódios em que atletas de seleções nacionais no estrangeiro ameaçaram não jogar, reivindicando dinheiro. Desistimos de participar do hóquei em patins do Campeonato Africano. Este ano desistimos de participar do CAN Sub-23 em futebol. Desistimos de organizar os jogos da AUSC que iam acontecer em 2024. Quase desistíamos de participar do Afrobasket 2021. Naquele ano acabamos participando, mas a razão de fundo são motivos financeiros. Este é o tema de fundo da análise com Amado Kamal. Amado Kamal já está conosco aqui em estúdio. Boa noite, Amado, bem-vindo ao seu espaço de comentários. Olhando para este leque de episódios que mencionei, como classifica o que se está a ser vivido no desporto, sob o ponto de vista financeiro? Boa noite, António. Boa noite, caros telespectadores. A classificação é, primeiro, lamentar. Segundo, dizer que há uma falta de vontade política. Não se pode dizer que é falta de fundos. Eu não estou a dizer que há fundos. Não se pode deixar de fazer uma coisa essencial que nos vai poupar despesas no futuro e desenvolvimento por dizer que não temos fundos. Eu diria que o desporto, desde o escolar, comunitário, clubes e federações, não deve custar mais do que 30 milhões de dólares. Estamos em crise. Portanto, se nós não conseguimos ir buscar no orçamento que temos agora 30 milhões de dólares, então estamos muito mal. Eu dou-lhe um exemplo. O Ministério da Saúde recebe dos parceiros por ano aproximadamente 800 milhões de dólares, dos quais 10% nós gastamos em fármacos. O que diz a OCDE é que 50% das mortes podem ser reduzidas pela prática social do desporto. Não estou a falar de federados. Portanto, se a população praticar desporto, em média 2h30 por semana, podemos reduzir as mortes em 50%. E faz referência doenças cardiovasculares, hepatite 2, doenças, distúrbios mentais temporários ou mais longos, mentais, fortalece a imunidade, portanto, as doenças respiratórias e aumenta a cognição, a capacidade das pessoas, particularmente os jovens estudantes, adquirirem conhecimento. E nós sabemos ainda que o desporto afasta do álcool, da ociosidade, da droga e de outras coisas nefastas. O que está a dizer, Kamal, é que há uma dimensão muito maior do desporto que não está a ser percebida e tratada como tal em Moçambique. É verdade, António. Faz-me lembrar
a problemática das empresas públicas, que não estava a ser percebido que há empresas públicas que não foram feitas para dar lucro. Não são empresas públicas, são serviços públicos. E em todas as partes do mundo, não é só aqui, nos Estados Unidos, na Europa, na China, etc. Portanto, o desporto está a ser muito mal entendido. O desporto não é uma despesa, é um investimento. Pois, Kamal, esta é a dimensão maior dos ganhos que o país poderia ter com maior investimento na prática desportiva pela população, pela sociedade. Vamos entrar na dimensão das modalidades desportivas e destes episódios que eu aqui mencionei. Por que entramos nesta crise? É a crise de todo o país que afeta vários outros setores ou é uma crise que deriva, se calhar, de comportamentos específicos ou decisões da área do desporto? Não, vamos lá ver. O desporto não é uma ilha. Nós estamos mal na saúde, estamos mal na educação, estamos mal na industrialização, estamos mal na cadeia logística e comercialização, estamos mal. Portanto, porquê que no desporto havíamos de estar bem? Felizmente, e a natureza, o Deus, protege-nos, pôs aqui uma regra, diz que não há regra sem exceção. E de vez em quando aparece uma Lourdes Motola, aparece uma seleção de basquete que fica em segundo lugar no africano, aparece uma seleção de femininos que ganham um campeonato, aparece uma equipa de hóquei que vai à Argentina e é campeão do mundo do segundo escalão. Quer dizer, vamos tendo, e para não falar agora do recente espetáculo do boxe, portanto, vamos tendo exceções à regra, mas somos 20 milhões de jovens. Pois, Kamal, quando falamos dos outros setores que mencionou, o setor empresarial do Estado, quando falamos da industrialização, disse que o problema era de gestão. Inclusive, quando falamos, por exemplo, do congestionamento nos corredores de desenvolvimento, também apontou o problema na gestão. Se o desporto leva por tabela com estas todas as crises, no desporto também o problema é a gestão? Absolutamente. Quer dizer, é por isso que eu digo, não é uma ilha. Porquê que falhamos? Porque há um problema de gestão. Há aqui uma questão que é preciso nós sabermos o que é sustentável. Portanto, o salário é sustentável? Não é sustentável. A produção é. Portanto, o que é sustentável? Nós temos que investir no futuro. Nós trabalhamos para os outros, porque alguém já trabalhou para nós. E a minha geração pode dizer que nós recebemos uma herança social, digo, rica. Portanto, é a nossa obrigação, nós todos, séniores, responsáveis, governantes, chefes de família, ir deixarmos uma coisa melhor. Mas o que eu vejo é uma degradação absoluta. Os últimos 20 anos são desastrosos. Pois, Amado Kamal, o que é que poderíamos fazer de forma correta ou de que forma poderíamos fazer a gestão para evitarmos alguns dos problemas aqui que eu mencionei? Dizia que só de 2021 para cá desistimos de participar do Campeonato Africano de Hóquei, agora há pouco tempo, desistimos do CAN, Seleção Sub-23 de futebol, desistimos de organizar os Jogos da AUSC. Alguma solução de gestão teria evitado estas desistências? Se existe, qual é? Absolutamente. Eu diria, António, que se nós olharmos para cada um destes setores, neste caso particular estamos a falar do desporto, e olhar para isto com seriedade, como ele merece, com as positividades que o desporto traz para a sociedade, para as famílias, para o país, eu diria que nós deveríamos mudar o conceito do Ministério da Saúde, que está vocacionado para a doença, e o Ministério da Saúde devia fazer um programa de como começar a pensar na saúde.
em vez de estar focado na doença. Porque se houver saúde, há menos despesa na doença. Há menos investimento nestas infraestruturas, há menos disputa de pessoal médico. Não estou a dizer que eles não são necessários. O que eu estou a dizer é que a prioridade não é doença, a prioridade deve ser saúde. A saúde faz-se na educação familiar, escolar e na prática do desporto, que também começa na escola. Portanto, há aqui que transferir alguns recursos que estão mal alocados para pôr naquilo que traz sustentabilidade. Recursos da saúde e da educação Recursos para da o saúde e da desporto. educação para o desporto. Absolutamente. Pois, Kamal, a nossa saúde, os médicos estavam em greve e reclamavam as condições do Sistema Nacional de Saúde. Haveria condições para retirar parte do, por exemplo, orçamento da saúde e desviar para o desporto? Olha, vou outra vez citar, porque a OCDE é a Europa, Estados Unidos, Caraíbas e Pacífico, são uma série de países desenvolvidos e alguns não desenvolvidos, e eles trazem estatísticas interessantes. A OCDE diz que, em média, todos os países desenvolvidos e não desenvolvidos têm uma despesa mal governada de 25% na saúde. Estamos a falar de países desenvolvidos, Europa, Estados Unidos, Caraíbas e Pacífico. Em média, eles consideram 25% da despesa da saúde está mal gerida, mal governada. Há um excesso de 25%. Eu posso dizer que em Moçambique é 50%. Pois, que excesso, por exemplo, no nosso caso em concreto, iríamos apontar que seriam as tais gorduras de onde poderíamos tirar e drenar para o desporto? Bastantes. Olha, se houvesse menos corrupção nos medicamentos, eu garanto que chegava para todo o desporto. Não precisas de ir muito. Pois. Vamos olhar para outras soluções. Estamos a falar de financiamento, apontou uma possível, que é reduzir da saúde e drenar para o desporto. Há outras perspectivas de soluções que são apontadas para financiar o desporto. Uma delas é através dos impostos. O Governo acaba de aprovar, por exemplo, que 15% do imposto sobre consumo específico vai ser alocado para o desporto. Mas olhando um bocadinho para o que dizia, há uma percentagem que vai à saúde e ela é maior, né, que o desporto. Se o desporto tem 15%, a saúde tem entre 25% a 35%. Na linha do que defende, a saúde não deveria receber essa percentagem, a maior parte devia ir ao desporto. Olha, o desporto deveria receber uma percentagem dos jogos de azar, que pagam um imposto elevado. Portanto, estou a falar dos casinos, das lotarias, dos totobolas e não sei quais são os outros, do loto, etc. Devia receber uma percentagem elevada das bebidas alcoólicas, das bebidas açucaradas, dos nutrientes salgados, porque todos estes não são um contributo para o desenvolvimento. Estes produtos são um contributo para a doença. Há dois vetores que reduzem 50% das mortes. Higiene, meio ambiente, associados, e nutrição. Nós poderíamos reduzir 50% das mortes, portanto, estou a falar de 150 mil pessoas ano, se fizermos uma educação de higiene e meio ambiente e nutrição. É aqui onde estão os maiores problemas. Quais são os que ficam? Ficam a malária, que também se resolve com o meio ambiente, mas podemos reduzi-lo, e o HIV e SIDA, que se resolve com educação e comportamento. Portanto, eu não vejo quais são as outras vezes, já aqui referi. Cardiovasculares, respiratórias, diabetes tipo 2, mentais, etc. O que não é normal encontrar em jovens praticantes de desporto ou indivíduos praticantes de desporto estas doenças. Portanto, é possível ir buscar
os óleos vegetais poliinsaturados deviam ser sobretaxados para ir para o desporto, porque eles criam problemas cardiovasculares. Portanto, temos aqui uma série de alimentos. O glúten cria problemas nas artrites. Temos aqui tudo o que cria problemas de saúde, deveria pagar uma sobretaxa para desencorajarmos. Hoje há leite sem lactose, farinha sem glúten, já há tudo isto. Enquanto nós não taxarmos, os fabricantes de pão, dos produtos lácteos, etc., vão continuar. Hoje, há espaço para encontrarmos dinheiro para financiar o desporto que nós estamos a usar? Há bastante, António, há bastante. Eu costumo dizer, e não sou eu que digo, que são as escolas de gestão mais profissionalizantes, dizem que qualquer gestor que entrar numa boa empresa bem gerida pode reduzir 10% da despesa. Há sempre margem para 10% da despesa. Redução. Kamal, estamos a olhar numa primeira fase para soluções na dimensão da responsabilidade do Estado sobre as seleções e sobre a organização, por exemplo, de provas internacionais em Moçambique. Mas, quando ouvimos os homens que trabalham, os homens e as mulheres que trabalham no desporto no dia a dia, apontam uma responsabilidade do Estado, mas também quem está no Estado aponta a responsabilidade das federações nacionais. Muitas vezes o que vemos no terreno são as federações a dizerem que o Estado não está a dar dinheiro, o Estado a dizer que não tem dinheiro e que as federações devem fazer a sua parte. Vamos olhar agora para a responsabilidade das partes. Quem está a falhar? Vamos lá ver. Vamos por partes. A Constituição diz que o Estado é responsável pela promoção do desporto e por garantir acesso, enfim, a instalações, etc., aos moçambicanos ou aos cidadãos que vivem cá. A lei do desporto também diz, em 4 ou 5 artigos, que o Estado é responsável pela promoção. As federações são o representante das associações das modalidades, mas elas, além dos regulamentos, elas são principalmente responsáveis pelas seleções. As seleções são um conjunto de praticantes de vários clubes escolhidos para representar a quem? Ao país. E quem é que é responsável pela governação do país? É a Federação ou é o Governo? Ou é o Estado? É o Estado. Eles, quando vão para lá, levam a camisa e o fardamento ou o equipamento de quem? De Moçambique, a bandeira nacional. Portanto, as federações não podem... os atletas não são deles. Eles não pagam nada pelos atletas. Os atletas são pertences. Portanto, isto aqui é quase uma requisição civil em que o Estado usa o martelo a dizer Black Bulls, Baía de Pemba, Machaquén, Ferroviário Desportivo, tragam cá os vossos atletas que nós precisamos deles. E ninguém pode dizer que não. E felizmente toda a gente tem a honra de representar o país. Mas é a função do Estado fazer isto. Não é a função da Federação. E quando o Estado é como o nosso, com as dificuldades e os apertos financeiros que o país tem? Olha, quando a seleção de femininos foi ao Ruanda, agora a última viagem que fez, foi organizada pela Federação de Basquetebol. Decorria um conselho coordenador, salvo erro, na Beira, sobre os desportos. Os diretores da Federação de Basquete, normalmente, sempre que acontece, vão acompanhar as equipes. Disseram que não havia dinheiro, o Fundo de Promoção Desportiva disse que não tinha dinheiro para alguém da Federação ir acompanhar a equipe. Eles não foram. O secretário de Estado e a diretora da Promoção Desportiva, Fundo de Promoção Desportiva, anteciparam o encerramento do Conselho na Beira
viajaram para Maputo e foram apanhar um voo da Etiópia para Ruanda. Portanto, porquê? Porque ia lá passar, vindo da Rússia, o Presidente da República. Ora, mas quem é que é responsável, afinal, pela seleção? É a Secretaria de Estado, Fundo de Promoção ou a Federação? Mais caricato é que estas jogadoras, quando vestiam a camisa, aquela que se põe antes do jogo, dizia: quem patrocina o basquetebol feminino é a Total. À frente dizia Fundo de Promoção Desportiva. E o patrocinador, quem pagou por todas essas despesas, vinha atrás. Eu pergunto, Fundo de Promoção Desportiva merece ser destaque na seleção nacional? Não merece. Porquê? Porque é parte do Estado. Pois, Não, agora deixa-me acabar isto. É governo. Fundo de Promoção Desportiva pertence à Secretaria de Estado, que pertence ao governo. Portanto, eles já estão representados pela bandeira nacional. A Total que pagou é que tem que vir. É assim em todo lado. Tu, quando vês o Chelsea jogar, traz o quê? Traz o patrocinador. E todos os outros. Com este exemplo, quer dizer que o Estado, através da Secretaria ou do Fundo, é o maior responsável, mas em algumas situações ele brilha mais do que ele quer ser protagonista onde não deve. Nem pode. Não pode. É isto que eu quero dizer. E esta é a mediocridade com que nós estamos. Eu dou-te um exemplo. Quais são as equipes boas aqui? Eu vou escolher 4. Há mais. Desculpem-me os outros. Temos o Ferroviário de Maputo, tem um orçamento aproximado de 180 milhões de meticais. Temos a HCB, 180 milhões de meticais aproximadamente. Temos a NH, que anda lá perto. A NH Vilanculos. Depois temos a Black Bulls, com 100 milhões. Mas eles têm 200 atletas, têm todos os escalões da formação e têm que tomar conta do investimento de infraestruturas, que é excelente, que eles fizeram. Depois ainda temos o Bahia de Pemba, que tem um orçamento de 30 milhões. E está em dia com as suas obrigações, motivado, etc. Isto significa o quê? Isto significa que há aqui grandes disparidades quando o dinheiro não é bem gerido, porque vamos lá olhar para os resultados. Alguma destas equipes é melhor que a outra. Não, são parecidas. Talvez o elo mais fraco aqui seja o Bahia de Pemba. Pois, mas o dinheiro não é bem gerido por Black quem, Bulls, a HCB e o Ferroviário de Maputo estão no mesmo patamar. Eu até diria que, ultimamente, a Black Bulls está melhor que todos os outros. Pois, olhamos para o Estado, vamos rapidamente olhar para a responsabilidade das federações. As federações, financiamento. vamos lá ver. Eu acho que respondi a essa pergunta. As federações trabalham para as seleções. Como é que funciona a Federação de Futebol de Moçambique? Eles têm um orçamento de 200 milhões. Recebem 50% da FIFA, 30% do governo e 20% dos patrocinadores. Está correto. É assim que tem que funcionar. Mas a FIFA tem dinheiro para dar. A FIFA deve ser a organização social e desportiva mais rica do mundo. Eu perguntei aos dirigentes da Federação Moçambicana de Futebol, mas isso é o que vocês têm, e o que é que vocês queriam para funcionarem plenamente? Eles disseram 400 milhões. Ok. Quanto é que a Liga, porque o basquetebol internamente é gerido pela Liga de Basquetebol, eles não recebem nenhum fundo, ou quase nada, do Estado, e têm um orçamento de 18 milhões. E são patrocinados pela Mosal e Sazol, passa aqui a publicidade, que eles conseguem gerir. Acabaram agora de fazer um torneio da Zona Norte,
vão fazer outro na zona centro e eles cobrem as despesas que são supostos cobrar. 18 milhões de meticais, António, para movimentar basquetistas do Niassa, de Cabo Delgado, de Nampula e da Zambésia? Com franqueza. Pois, Kamal, nosso último ponto, apontamos 3 responsabilidades do Estado, das federações e depois os patrocínios, que no caso de futebol cobrem, por exemplo, 20%. Há uma lei de mecenato no país. O mecenato é o apoio às artes, ao desporto ou à cultura por empresas em troca de incentivos. Esta lei existe desde 2007, mas poucas empresas apoiam o desporto. Há algumas que apoiam, por exemplo, a Federação Moçambicana de Futebol, mas se calhar há outras que podiam fazê-lo. E a grande crítica que se faz é que os incentivos não são suficientes para atrair as empresas para apoiarem, por exemplo, o desporto. O que está a falhar e como é que isto se soluciona? Bom, está a falhar muitas coisas, como eu disse no princípio. O que está a falhar primeiro é que o Estado, se reparares quais são as empresas que patrocinam, as multinacionais. Porquê? Porque o governo dá mais destaque à responsabilidade social do que à coleta de impostos. Este é que é o dilema da nossa tesouraria. Nós damos mais destaque à responsabilidade social. A Mosal deu 1000 bolas no distrito de Boane. Agora deu não sei quantos milhões, 10 milhões para a Liga de Basquetebol. A Sazol deu 8 milhões. E andamos nisto. A Total deu 800 mil dólares, ou vai dar até 1,2 milhões de dólares à Seleção Feminina de Basquetebol. Seleção Feminina de Basquetebol. Mas depois não deu a Seleção Feminina de Basquetebol, deu ao Fundo de Promoção Desportiva. E o Fundo de Promoção Desportiva não disse à Federação de Basquetebol que já tinha recebido 300 mil dólares, 18 milhões. Andam nisto. Quer dizer, eu pergunto, mas afinal, de quem é a responsabilidade de gerir o futebol? De quem é a responsabilidade de fazer política? Ora, eu vou-te dizer, eu não estou a falar das federações, as empresas nacionais patrocinam os clubes. Baía de Pemba, só 80% do patrocínio, 80%, sim. 80% do patrocínio do Baía de Pemba vem do Ruby Mining. Não, desculpe. Uma parte considerável do patrocínio de Pemba vem do Ruby Mining e dá para pagar 80%, cobra 80% dos salários. Vai nos salários dos diferentes escalões do Baía de Pemba. Ora, como é que eles sobrevivem com o déficit? Eles sobrevivem através de patrocínios dos comerciantes locais. Para tu teres uma ideia, os clubes de futebol e a federação pagam energia ao preço de retalho como se fosse um agente económico. Água e luz é paga a tarifa comercial. Pois, Kamal... Agora, queres fazer desporto? A empresa é pública, right? Tem investimento público, a saúde, o desporto promove a saúde pública e nós estamos a cobrar a uma organização que promove o desporto, sem fins lucrativos, uma taxa, mas depois não cobramos impostos às multinacionais. Pois, Kamal, última pergunta. Começando pelas pequenas e médias empresas, que são o grosso do setor empresarial nacional, do setor privado, se elas apoiarem o desporto, terem redução de impostos, incentivos fiscais, resolve-se ou não o problema de financiamento? Essa é a questão da lei do mecenato. A lei do mecenato não trouxe nada de novo, porque o empresário que quiser contribuir para uma determinada formação desportiva ainda tem que pagar, acima do que dá, tem que pagar um imposto sobre o que está a dar, porque não é considerado despesa. Este é que é o problema. Porque é que as multinacionais não deram dinheiro, por exemplo, à Total, presumo eu, porque é que não deu dinheiro à Federação?
porque tinha que entregar ao governo para ter um documento de quitação. Eu próprio, há uns tempos atrás, patrocinei o Desportivo de Maputo e quando eu quis dar o patrocínio, perguntei, qual é o meu financeiro perguntou, qual é o documento que vocês vão dar? Não temos. Então, não pode haver patrocínio. Então chegamos à conclusão que tínhamos que ir via promoção desportiva, fundo de promoção desportiva, entregávamos e fomos dar em partes. Ora, porque eles dizem, mais grave é, o fundo de promoção desportiva recebe o dinheiro em nome do clube, mas depois faz uma dedução antes de dar ao clube. Despesas administrativas. É caricato. E eu dividia aquilo em 6 partes, dei a primeira parte e perguntei ao clube, já receberam? Já. Então dei a segunda, já receberam? Já. Na total, porque o acordo não descontem nada. Mas tu vais-me perguntar, mas eu não me lembro de ver um patrocínio da sua empresa. É que, ainda por cima, nós damos para contribuir, porque não é agradável associar uma marca de uma empresa, que eu considero boa, num clube que é mau. Porque durante essa vigência, 50 sócios plantavam-se em frente do desportivo e queriam a demissão da equipe técnica, a demissão do presidente. 50 sócios. Kamal, o nosso espaço de comentários fica por aqui. Muito obrigado pela Fazes muitas perguntas. Até uma próxima oportunidade. Fica assim para trás o espaço de comentários com Ahmad Kamal. E a fechar este